Boa noite, feliz de estar aqui com vocês nessa live para falarmos um pouco sobre o porquê fazemos o que fazemos. Então eu tenho feito uma série de lives falando especificamente para as artes terapeutas, terapeutas holísticas, psicólogas, enfim, para as minhas colegas profissionais aí da saúde mental. E hoje nós vamos falar sobre por que nós fazemos o que fazemos. E essa pergunta, ela tem dois sentidos. O primeiro é por que nós somos terapeutas, por que nós escolhemos essa profissão, por que nós escolhemos esse propósito para nós. E o outro motivo é porque muitas das vezes a nossa história de vida, o local que nós estamos inseridos, a cultura na qual nós estamos inseridas, fazem com que nós façamos o que fazemos. Então sejam muito bem-vindas, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, porque além dessa conversa que já vai contribuir muito para a sua vida profissional, tenho certeza disso, eu hoje estou lançando o grupo de mentoria Florescer. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes de começar a falar da mentoria, eu quero contribuir aí para a vida profissional de vocês, porque eu sei, eu já passei, cortei alguns matos aí ao longo dessa caminhada na pandemia, né, principalmente, que eu fiz essa transição, como a maioria de nós, do presencial para o digital. Então a gente começa ali meio perdida, sem saber para onde ir, como agir, se é a mesma coisa do que era antes. E no início ali da pandemia, eu conheço muitas mulheres, muitas terapeutas que, assim como eu, fizeram essa transição e tiveram algum sucesso, porque todo mundo estava em casa, né, gente? Todo mundo isolado. E todo mundo muito sedento de aprendizado, de troca, querendo sair do isolamento, querendo falar com outras pessoas. Mas a verdade é que a pandemia acabou e que, embora a gente esteja aí numa outra realidade, esse boom que teve ali no período de pandemia, dos movimentos, oficinas, terapias online, teve uma caída, uma diminuída para quem não conseguiu se atualizar, para quem não conseguiu acompanhar como funciona aqui o marketing digital, o empreendedorismo dentro do digital, como que a gente faz para divulgar, para falar com as pessoas, para se conectar com as pessoas. Então, na outra live eu falei com vocês que eu fiz essa busca, e essa busca ela começa bem antes da pandemia, né? Em 2019 eu já estava fazendo vários treinamentos no Sebrae, fazendo treinamento do Facebook e do Instagram, para que eu pudesse usar essas ferramentas, me comunicar a partir delas, para vender o meu trabalho, para divulgar os meus serviços, para entrar em contato com pessoas que, assim como eu, acreditam que a gente pode levar a arte terapia em primeiro lugar, porque eu sou arte terapeuta, mas venho conhecendo aí terapeutas de diversas áreas e hoje eu digo que é levar as terapias integrativas, as terapias complementares, porque para mim o que nós fazemos é um serviço que hoje ainda não é tão conhecido e tão valorizado no Brasil, mas já está mudando muito isso, porque a gente está percebendo que o ser humano não é só corpo, não é só mente, que nós precisamos nos olhar de forma integrativa, de forma holística. Então, são movimentos que estão crescendo no mundo já mais do que aqui, mas nós estamos nesse processo de desenvolvimento. Então sejam bem-vindas. Vamos começar então hoje falando a partir de um recorte que é histórico.
quando nós nos perguntamos, por que eu faço o que eu faço? Quando você se pergunta isso, por que eu faço o que eu faço? O que você responde para si mesma? Quando você se pergunta por que você se tornou arte-terapeuta, por que você se tornou terapeuta holística, psicóloga, o que você responde para si mesma? Muitas de nós começou esse caminho numa etapa mais avançada, digamos assim, da nossa jornada. Não foi a primeira profissão, não foi a primeira escolha. Muitas de nós fez esse caminho voltando para a sua essência. A maioria das mulheres que eu conheço que me falam sobre como se tornaram arte-terapeutas, como se tornaram terapeutas holísticas, boa noite, me contam isso. Olha, eu comecei fazendo outra coisa, eu comecei como advogada, eu comecei como professora, eu comecei como assistente social, eu comecei como outra coisa, mas em algum momento da minha vida eu me questionei por que eu estava fazendo aquilo. Por que eu gastava a maior parte do meu tempo, da minha vida, fazendo algo que já não fazia mais sentido para mim? Então essa história é uma história que eu escuto muito, que é muito comum nos círculos de mulheres, que é muito comum nos meus atendimentos individuais, que é muito comum entre as minhas amigas da mesma idade ali que eu, e que é a minha história também. Quando eu me perguntei, lá na adolescência, o que eu vou fazer, qual é a minha escolha, eu tinha 3 carreiras em mente. Uma era psicologia, outra letras e outra era artes cênicas. E aí a crença de que artes não me levaria a lugar nenhum, não me sustentaria, como é que eu ia viver disso? Eu era tímida, então ir para o teatro não era um caminho. Então eu decidi, e psicologia na época também não tinha condições de fazer, porque era um curso bem mais caro, eu trabalhava o dia todo, estudei à noite, então eu fui fazer letras. Não foi um erro, porque eu trabalhei muitos anos da minha vida como professora em sala de aula. Eu saí da educação no ano passado, quando deram retorno, acabou a pandemia, vamos retornar para a sala de aula, eu retornei, mas eu não consegui me adaptar mais. Eu já estava vivendo a arte-terapia de uma forma muito intensa, muito visceral, com os atendimentos dos grupos, com os atendimentos online, e eu acabei ficando ali até o final do ano, e no início do ano passado eu não retornei. E por que eu decidi que eu não retornaria? Por que eu fiz essa escolha? Que não foi uma escolha fácil, e que talvez vocês que estejam aqui hoje estejam passando por situações parecidas. Eu só me entendia enquanto professora, era o que eu sabia fazer. Eu tinha escolhido essa profissão porque era uma profissão séria, porque eu acreditei que passar num concurso público era algo estável, que eu poderia trabalhar nisso, que eu poderia me aposentar nisso. E isso, por que eu estou contando isso para vocês? Porque para nós respondermos para nós mesmas por que nós estamos fazendo o que nós fazemos, e para nós dizermos ao nosso coração que nós podemos fazer novas escolhas, que nós podemos acreditar em novos caminhos, que viver da sua terapia, que viver da sua arte é possível, nós vamos precisar entender quais são as crenças, quais são os medos, quais são os conflitos que nos travam muitas vezes. Então hoje nós vamos pensar um pouco sobre isso a partir de um recorte que é um recorte histórico, um recorte social. Então eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso, porque eu quero que vocês façam essa reflexão para a vida de vocês, mas também, enquanto profissionais que estão aqui me ouvindo, comecem a desenvolver o pensamento de vocês para, ao mesmo tempo que vocês fazem essa leitura pessoal, essa reflexão pessoal,
Entender que aquela persona, ou seja, a protagonista do seu trabalho, aquela mulher ou aquele jovem ou aquele idoso, aquela pessoa que você tem como teu público-alvo, para quem você quer vender os teus serviços, a quem você quer atender, ela também faz parte desse recorte que nós vamos olhar. Esse recorte, que é um recorte que começa num conceito de geração. Se você parar para pensar, nós carregamos muitas heranças. Do ponto de vista cronológico, nós carregamos algumas heranças. E do ponto de vista psicológico, arquetípico, nós carregamos ainda mais heranças, né? E eu costumo dizer que quando a gente carrega um baú e esse baú está muito pesado, a gente precisa parar de carregar, a gente precisa abrir esse baú. Às vezes a chave não está fácil, a gente precisa procurar, porque quando a gente abre, lá dentro tem muitas coisas boas para a nossa vida. Tem muitas heranças que nossos pais, nossos avós, nossos bisavós deixaram e que são maravilhosas para nós. Mas tem muita coisa também que nós não precisamos carregar mais, que nós podemos deixar para trás, que são pesos. E aí, quando eu falo para você do conceito de geração, eu quero dizer para você que antigamente, né, nós temos aí nos estudos de comportamento, nos estudos de perfil profissional, nós temos hoje muito essa discussão de que geração essa pessoa é. As empresas hoje fazem esses estudos para entender se aquela pessoa vai ter um perfil profissional que ela precisa. E nós precisamos fazer esses estudos conosco e com o nosso público para entender quem nós somos, porque nós estamos fazendo determinadas escolhas, porque nós estamos vivendo de determinada forma e porque o nosso público também faz isso. Então, a primeira geração ali que eu vou falar, ela é aquela geração que vai até o ano de 1964, que é uma geração que fazia carreira no emprego. Então arrumava aquele emprego, era uma felicidade geral, todo mundo comemorava porque aquela pessoa tinha um trabalho sério, um trabalho digno, um trabalho honesto. E aí ela entrava naquela empresa, não importava se o emprego era ruim, não importava se pagava pouco, não importava se o patrão era autoritário, se a qualidade de trabalho era precária, se o abuso, né, com relação ao horário, a carga horária de trabalho era enorme. O que importava era estar empregado, era ter um emprego estável e digno, para que você pudesse se manter sua família e se aposentar naquilo. Então, essa é a primeira geração que começa a se formar nesse sentido de o que é o trabalho para você, né? O que é o trabalho para você? Quando você pensa na sua profissão hoje como terapeuta, como arte-terapeuta, o que é esse trabalho para você? Porque muitas das vezes nós não investimos nisso porque nós temos crenças que nos fazem desistir, que nos fazem desacreditar daquilo que nós fazemos, de que é uma profissão e de que você pode fazer o que você ama e ganhar dinheiro com isso. Então, essa é uma primeira geração. Se você é filha dessa geração, de 60 até 64, provavelmente você aprendeu que o trabalho era algo que era para o sustento, que era para a sobrevivência. Não precisava ter prazer no trabalho, não precisava ter alegria, ter motivação, ter propósito no trabalho. Você precisava ter uma renda mensal, de preferência num lugar onde você tivesse estabilidade, para que você pudesse constituir família e se manter. Na geração que já vai ali de 65 a 78, isso já muda um pouco, a mentalidade das pessoas passa a não ser tão convencional assim, mas ainda existe uma ideia de que o emprego ele é importante para nos dar estabilidade. Então, essa ideia de que você precisa ter uma carreira, você precisa se formar numa profissão séria, você precisa fazer um curso que te dê
um lugar de destaque, respeitado na sociedade, que aí são os cursos de medicina, os cursos de direito, e que para as mulheres, muitas das vezes, era o curso de pedagogia só porque os homens não queriam trabalhar na pedagogia, porque pagava pouco, e porque a pedagogia era a educação das crianças, então era algo mais feminino e era para as mulheres. E aí as mulheres faziam aquilo não porque amavam fazer aquilo, mas porque era, de certa forma, uma imposição, era o que sobrou para as mulheres. Então não havia muito essa possibilidade, essa oportunidade de escolha. Eu escolhi com o meu coração fazer algo que me dá propósito, fazer algo que me dá sentido de missão, fazer algo que faz meus olhos brilharem, que me dá tesão de fazer. Então, ainda existe nessa geração esse apego. Se você, então, é uma mulher dessa época ou é uma filha de uma mulher dessa época, de um homem dessa época, é provável que seus pais tenham educado você para fazer um concurso público, para fazer um curso sério e para ter uma carteira assinada. A maioria de nós foi assim, né? Estude para ser alguém na vida. Então, somos filhas, somos frutos dessas gerações. E a nossa geração? Eu vou falar a nossa porque eu sei que a maioria das mulheres que me seguem aqui são mais ou menos da mesma idade que eu. Então a gente vem ali numa geração de 79 a 92. A gente pega aí os anos 80 e os anos 90. Essa geração é considerada, no perfil profissional, a geração dos insatisfeitos. Então, se você é uma insatisfeita, parabéns para você, eu também sou uma insatisfeita. Nós somos essa geração que começou a questionar o sentido do trabalho, que começou a questionar a ideia de você passar 8, 10 horas, 12 horas do seu dia trabalhando em algo que não tem propósito para você, que não dá sentido à sua vida. E principalmente em algo que você percebe que não contribui para o bem-estar dos outros, só para o enriquecimento de alguns. Então nós somos dessa geração que começa a olhar o mundo de uma outra forma, buscando viver daquilo que ama e buscando fazer com que aquilo que você faz contribua para a vida de outras pessoas, para a melhoria da qualidade de vida de outras pessoas. Então a gente quer ter propósito, a gente quer ter sentido de missão. Essas gerações são as gerações que nos formam. Então quando nós perguntamos por que nós fazemos o que nós fazemos, e aí você hoje talvez esteja assim como eu, pensando se faz ou não sua transição de carreira, pensando se fazer alguma coisa com a arte-terapia, com a terapia holística que você faz, se isso vai dar em alguma coisa, se não é sonho, se é fantasia, se você não tá andando com o pé no chão, né? Meus pais diziam muito isso, trabalha isso, é pé no chão. Tira o pé do mundo da lua, tira o pé, você vive com os pés fora do chão. Então, é como se estar aterrada, estar fazendo aquilo que você faz, que não te dá nenhum prazer, nenhuma satisfação, que pelo contrário, muitas das vezes nos adoece, porque a gente começa a ficar em sofrimento, batendo ponto, trabalhando 8, 9 horas por dia numa coisa que a gente não gosta mais de fazer. E aí isso nos leva a um grande conflito, que é o conflito que a maioria de nós tem enfrentado. Que conflito é esse? Você trabalha para se sustentar, você carrega as crenças de que você não precisa gostar do que você faz, você só precisa ganhar dinheiro. Você vai ser feliz quando se aposentar. Você vai fazer o que gosta quando se aposentar. Você precisa ter uma carreira estável, que te dê segurança. Você precisa pensar no futuro. Isso que você faz não tem futuro. Arte não tem futuro. Terapia não tem futuro. Holística, então, não tem futuro. Você se prende a essas crenças
que vida de adulta é isso, é responsabilidade, é suportar, é aguentar, é dar conta, é viver estressada, é viver angustiada, é ter crise de ansiedade, é ter depressão, é ter um burnout e continuar agarrada naquele trabalho, porque aquele trabalho te dá um salário no final do mês que roubou tua alma, que roubou teu sangue e você continua ali, porque é estável. Estável até que momento, né? Estável até nos mandarem embora, estável até, no meu caso, né, que eu fiz concurso público, até mudarem de ideia, que agora o concurso não é mais seguro. O que é estabilidade? Será que estabilidade é estar instável emocionalmente? Será que para que nós possamos ter um trabalho que pague as nossas contas, nós precisamos adoecer? Então eu tenho trazido esses questionamentos aqui para vocês, porque eu ouvi muitas das vezes, ao longo da minha vida, que o trabalho, ele servia para você pagar as suas contas, para te sustentar, para sobreviver, que não precisava ter prazer nesse lugar e que o prazer você ia encontrar nas horas vagas. Então a gente trabalha o ano inteiro para poder tirar alguns dias de férias e aí sim finalmente ser feliz. Quando eu me formei como professora, eu fiz letras. Quando eu me formei, antes de me formar, na verdade, quando eu entrei para a faculdade, eu comecei a falar para as pessoas, eu estou fazendo faculdade, e as pessoas diziam, o quê? Letras. Letras? Vai ser professora? Ah, não, pelo amor de Deus, professora vai passar fome, professora passa necessidade, professora trabalha por amor, professora não tem condições boas de trabalho. Então, esse lugar da conquista, esse lugar foi sendo esvaziado. Esse lugar que, para mim, era um lugar de realização, era um lugar de propósito, porque naquele momento o meu propósito era ser educadora, foi sendo esvaziado do prazer daquela conquista. Porque as pessoas não validavam o que eu fazia. As pessoas diziam, não reconheciam o que eu fazia. E o que isso significa? Que nós passamos a acreditar mais no que as pessoas nos dizem do que em nós mesmos. Que nós passamos a entregar para os outros a nossa validação, o nosso autovalor. E aí, o lugar que seria o lugar do prazer, o lugar do lúdico, o lugar de desfrutar da tua conquista, vira um lugar de desvalor, de desmerecimento e um lugar de descrença em si mesma. Quando a gente começa a fazer essa transição, né? Se vocês fizeram aí, eu não sei há quanto tempo, se quiserem comentar aqui há quanto tempo vocês são formadas ou estudam a terapia que vocês estudam. Quando eu comecei na arte terapia, eu ouvia a mesma coisa. Nossa, Flávia, você começou com letras que não dá em nada, professor ganha uma miséria, vida de escassez, aí agora vai fazer arte terapia que ninguém sabe nem o que é isso. Como é que você quer viver disso? Vai fazer um curso técnico, vai fazer um curso que dá dinheiro. E aí parece que esse lugar vira um lugar de fantasia, um lugar de utopia, um lugar onde a gente não pode nunca estar realizado com o que a gente faz, porque se nós fazemos o que amamos, nós vamos obrigatoriamente ter uma vida de escassez. E isso não é verdade. Eu fiz uma live aqui na semana passada e mostrei para vocês com dados e fatos, né? Porque é importante usar essas palavras, porque é assim que o mercado conversa com a gente, é assim que a sociedade conversa com a gente. Ela não conversa no qualitativo, ela conversa no quantitativo, nos números, e eu mostrei para vocês em números que o mercado está aberto para que nós possamos ocupar o nosso espaço e ganharmos dinheiro fazendo aquilo que a gente ama. E aí, tudo isso que eu estou compartilhando com vocês, se fizer sentido para vocês,
escreve para mim, tá fazendo sentido. Isso gera uma crença, né? Gera uma crença de que nós não podemos nos realizar, ou de que nós não podemos nos manter ganhando aquilo que com aquilo que a gente faz, que a gente ama fazer. Isso gera um conflito. E esse conflito, ele é um conflito na nossa identidade. Porque quando nós falamos de trabalho, quando nós falamos de serviço, de servir, nós estamos falando da nossa identidade. O que eu quero fazer no mundo é a minha contribuição. O que você faz, para quem você faz, é a sua contribuição. Então eu sei que cada uma de vocês aqui tem um público-alvo que vocês querem alcançar. Umas querem trabalhar com crianças, outras com mulheres, outras com idosos, outras com pessoas com necessidades especiais, pessoas com transtornos mentais, outras com empresas. Cada uma tem um propósito. E no final das contas, o nosso propósito é sempre contribuir para a vida de alguém se tornar uma vida melhor. E quando nós carregamos essas crenças, quando nós ouvimos a nossa vida inteira que arte não dá dinheiro, que terapia é coisa de maluco, e que você não vai conseguir viver disso, que você não vai conseguir ser feliz fazendo isso, porque isso não vai te dar os pés no chão, e você fica dividida. E qual que é a divisão? Qual que é o conflito? Primeiro vem o medo, né? E o medo, ele está relacionado a deixar essa herança para trás. Porque se me ensinaram assim, se eu fizer diferente, pode ser que eu me dê muito mal. Pode ser que eu me frustre. E eu escuto muito isso nas minhas mentorias e círculos de mulheres. Flávia, eu tenho medo da frustração. Eu tenho medo do fracasso. Eu tenho medo de me colocar no mundo como terapeuta e fracassar. Eu tenho medo de me colocar no mundo como terapeuta e não ser reconhecida. E esse é o maior desejo do ser humano. O maior desejo do ser humano é vínculo e reconhecimento. Quando nós somos reconhecidas por quem somos, pelo que fazemos, nós nos sentimos pertencendo. E nosso desejo maior é pertencer, porque é para isso que nós estamos aqui, porque é pertencendo que nós contribuímos para que aquele grupo que nós escolhemos dar atenção, dar afeto e dar o nosso trabalho, o nosso servir, é a nossa forma de contribuição para o mundo. Então, vem esse medo, vem a dúvida, né? Será que já passou da hora? Será que eu não devia ter feito isso lá atrás quando eu era mais jovem? Nossa, eu escutei outro dia de uma mulher já nos seus 55 anos falando para mim que ela está fazendo esse processo de transição e que ela estava se sentindo vivendo uma segunda adolescência. E eu falei para ela, foi exatamente assim que eu me senti quando eu fui fazer a minha transição. Eu sabia quem eu era enquanto professora. Eu sabia quem eu era enquanto uma pessoa que tinha um cartão para bater e um ponto para assinar, um salário para receber, férias, 13º e algo que era estável. Então, quando eu disse que faria essa transição, muitas pessoas não me apoiaram. E as mais próximas, né? Muitas delas não me apoiaram. Me disseram que era loucura isso. Porque eu tinha algo que era seguro, que era estável, que era o pé no chão. E como que eu estava fazendo isso? Então, voltando, para quem está chegando, só fazendo um resumo, voltando a essas gerações que vieram antes de nós, essas são as crenças que elas nos deram de herança. Elas nos ensinaram que trabalhar é um lugar que não é o lugar do prazer, é o lugar do sustento. E que muitas das vezes você vai viver esse processo
de obrigação para que você tenha momentos escassos no fim de semana, nas férias de prazer. E isso tudo vai gerando uma insegurança, né? A insegurança quanto à nossa capacidade, se nós somos boas o suficiente, se nós vamos conseguir, se nós não vamos fracassar. Porque aí nós também temos uma expectativa muito grande de as pessoas não dizerem: tá vendo? Eu te avisei. Tá vendo? Eu te falei. E aí nós ficamos assim: será que eu tô vivendo de sonho? Será que eu tô vivendo de fantasia? E esse conflito que eu estou falando para vocês é um conflito que vem numa ferida muito, muito, muito do feminino, que é esse lugar onde nós estamos para servir e não para ter prazer. E esse conflito também é um lugar da nossa polaridade, né? A nossa psique, ela cria dois lugares opostos, 8 e 80. Então aqui no 8, você está num lugar que você conhece, você está num lugar que você domina o que você faz, você está num lugar que, por mais que esteja ruim, é conhecido para você. É a famosa zona de conforto, que de conforto não tem nada. É aquela caixinha de sapato que nós estamos lá pressionadas lá dentro, que a gente não consegue se expandir, porque nós estamos presas, agarradas a uma terra que está assolada, a uma terra onde nada novo pode nascer, mas é a terra que nós conhecemos. Então os nossos pés criam raízes ali, porque nos disseram nas gerações anteriores que aquilo era o certo, que aquele era o caminho. E porque nós temos muito medo de descobrir quem nós vamos ser se nós não formos isso que nós estamos tão acostumadas, né? Eu me perguntava muito isso: quem eu vou ser se eu não for a professora daqueles adolescentes que entra em sala de aula às 7 da manhã e que entra de turma em turma e sai às 6 da tarde exausta? Nunca na minha vida, e eu não sei na vida de vocês, até gostaria que quem está aqui comentasse se na vida de vocês, em algum momento, vocês pensaram no que hoje a gente ouve tanto falar, que é em estilo de vida. Lifestyle, né, como chamam aí em inglês. Em estilo de vida. Que estilo de vida você quer ter? Nunca me disseram que eu podia escolher um estilo de vida. O meu estilo de vida era acorda cedo, trabalha desde os 17 anos de idade. Eu fui morar sozinha aos 17 anos de idade. Então, meu estilo de vida foi trabalha, acorda cedo, trabalha o dia inteiro, sai, vai fazer o ensino médio à noite, sai, vai fazer o sábado aquele cursinho pré-vestibular comunitário, que não tinha dinheiro para pagar o cursinho particular, sai, vai fazer um trabalho extra no domingo para ganhar um dinheirinho a mais. E aí, chegava nas férias, eu vendia as minhas férias, trabalhava, eu passei 6 anos sem tirar férias, porque eu vendia as minhas férias para pagar a faculdade, para pagar aluguel. Então, eu nunca pensei que eu poderia ter estilo de vida. Quando eu me tornei professora, me diziam assim: professor ganha pouco se trabalhar pouco, se for preguiçoso. Mas se tiver coragem de trabalhar, vai ganhar dinheiro. E aí eu trabalhava num outro município. Eu acordava às 4 da manhã, saía de casa 10 para as 5 para estar 7 horas da manhã na escola e voltar às 6 da tarde. Chegava em casa 8 da noite, 9 da noite, dependendo do engarrafamento. Fiz a mesma coisa, meu estilo de vida era trabalhar igual uma maluca. É isso, nós somos de uma geração, essa geração que hoje, né, tá famosa aí, que todo mundo brinca que é cringe, né, essa geração de milênios que
não aprendeu o que é ter estilo de vida. E quando nós olhamos para fora, muitas das vezes, o que nós vemos é o quê? É a reprodução do que nós aprendemos. A nossa lente, ela só foca naquilo que nós conhecemos. E aí nós perdemos uma grande oportunidade, que é a de conhecer essa geração que está chegando. Essa geração que está aí e que diz assim, olha, não é a empresa que vai me selecionar, não. Eu vou escolher se eu quero trabalhar nessa empresa, se ela tem os valores, os benefícios que eu quero para mim, porque eu preciso trabalhar num lugar onde o meu estilo de vida seja respeitado, onde eu possa ir de bermuda, onde eu possa ter tatuagem à mostra, onde eu possa me vestir da forma que eu quero, onde eu possa usar as tecnologias, onde eu possa ter um joguinho, uma brincadeira ali. Então, é uma outra forma de enxergar. Essa nova geração que está aí tem muito a nos ensinar. Então, hoje eu quero fazer um convite a vocês a pensarem que eu falei da geração lá desde 1964 até a geração de quem nasceu em 92, né? Que a maior parte de nós está aí dentro desse período de tempo. Mas nós não podemos ficar olhando para trás. Nós temos que olhar para hoje e para frente. Eu escuto muitas de vocês, mulheres, e eu sou uma também, que já levei muito puxão de orelha aqui em casa, porque tinha muita resistência de aprender coisas novas com relação às tecnologias, com relação a empreender, com relação a estar no digital. Eu tive muita resistência. E para eu dizer para vocês hoje o que eu estou dizendo aqui, eu só posso dizer porque eu conheço esse lugar. Eu conheço o lugar que é gostosinho de fazer um atendimento arte-terapêutico, que eu amo ouvir, olhar nos olhos, ajudar essas mulheres, fazer os meus círculos de mulheres, meus grupos de estudo, minhas mentorias e dizer, nossa, estou segurando na sua mão, a gente está junta. Mas para que eu possa fazer isso, eu preciso usar parte do meu tempo para me comunicar aqui com vocês. Porque se eu não faço esse trabalho, como vocês vão me conhecer? Como eu vou me destacar? Como que eu vou chegar a quem precisa do meu serviço? Como eu vou ajudar a essas mulheres se eu não disser para elas, olha, eu estou aqui, eu faço isso, te ajuda? Então, para isso, nós precisamos parar de carregar esse baú lotado que os nossos pais nos deram de ideias e crenças e medos e inseguranças que nós vamos carregando com relação ao mercado de trabalho, ao mundo de trabalho, ao que nós fazemos, e nós nos perguntarmos por que nós não mudamos a nossa forma de fazer. Por que nós ainda estamos presas a esse padrão? O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso mudar? Como eu posso melhorar? Então hoje a gente precisa olhar para frente. A gente não pode ser a geração que vai repetir o que os nossos pais, o que os nossos avós diziam. Ai, no meu tempo era bem melhor. Gente, no meu tempo, e aí eu vou ter que entregar a minha idade, no meu tempo, a gente precisava se arrumar, ir num bar, ou numa padaria, ou numa banca de jornal, comprar uma ficha. Aí a gente corria pro orelhão, enfrentava a fila do orelhão, colocava aquela ficha, falava muito, muito rápido, porque aquilo ia assim segundos, e aí essa ficha acabava às vezes no meio da conversa e você não conseguia dizer tudo o que você precisava dizer. Eu escrevi uma carta para familiares e amigos do Nordeste, que a minha família é de lá, e às vezes eu ia ter notícia um mês depois, 2, 3, às vezes as cartas se perdiam. Então,
o tempo melhor é hoje. E se hoje você não estiver aberta a se adequar a isso, você vai perder muita clientela. Se você quiser manter aquela ideia de antes, principalmente, né, de antes da pandemia, de ter um espaço físico e de esperar que alguém te indique e de entregar um panfletinho, um cartãozinho de visita, vai demorar muito mais para você conseguir alcançar o que você quer. E aí sim, esse comportamento vai reforçar a sua crença de que viver da sua terapia não é possível, que isso não dá dinheiro. Então, o primeiro convite que eu faço para vocês é: se abram a entrar em contato com essa nova geração que veio depois de nós. E que geração é essa? Ela é chamada de geração Z. Já ouviram falar nessa geração? Quando a gente vai pesquisar, a gente vai ler que o mercado de trabalho fica de cabelo em pé com essa geração nova aí. Sabe por quê? Porque existe um custo muito alto para você fazer contratação de funcionários, né? E hoje as empresas estão sofrendo muito porque elas não conseguem segurar os talentos e as pessoas pedem demissão e vão embora. E quem é que faz isso? Quem é que diz: olha, eu não gostei desse lugar aqui, eu vou para aquela outra empresa ali? É essa nova geração que não aceita mais autoritarismo, que quer uma empresa que ofereça qualidade de vida para ela, que se preocupe com a saúde mental dela. Nós falamos sobre isso aqui na última live que eu fiz. As empresas agora estão investindo em aplicativos, em serviços de saúde mental para oferecer para os funcionários. Não só porque os funcionários precisam, porque estão adoecendo, mas também porque isso atrai um funcionário que realmente queira permanecer naquela empresa, porque a empresa está pensando na qualidade de vida dela, no estilo de vida dela, com flexibilidade de horário, com qualidade de comunicação, com clima organizacional. Então, nós precisamos sair um pouco do nosso universo da terapia e da terapeuta, dos conhecimentos técnicos da nossa área, e olharmos para o que está acontecendo no mundo. O mundo está dizendo para nós o seguinte: nós precisamos aprender com essa nova geração, se nós quisermos empreender como terapeutas, se nós quisermos nos tornar empreendedoras. Porque quando você deixa de ser, seja porque você se aposentou e agora você vai começar a viver da sua terapia, seja porque você, assim como eu, quer fazer ou está fazendo a sua transição de carreira, seja porque você quer manter o teu emprego lá fixo, mas diminuir a carga horária e investir aqui também, ou porque você tem projetos de participar de editais, de entregar propostas para empresas. Cada uma tem o seu planejamento. Seja o desejo que for que você tenha, você vai precisar estar presente nas redes sociais. Você vai precisar fazer essa comunicação. Só que essa comunicação, ela não pode ser feita de qualquer forma. Essa comunicação, ela tem um método, ela tem uma técnica. E a gente precisa entender isso, porque senão nós vamos terminar sempre frustradas. Eu vou lá, coloco minhas coisas, divulgo, falo: olha, gente, tá aqui. Eu faço parte de um grupo que muitas de vocês aqui devem fazer também, que começou assim, divulgar a sua terapia gratuita, tem que dar uma vaga gratuita. Então, todo mundo vai e se anima: eu vou divulgar aqui minha terapia, eu vou dar uma vaga, mas eu vou encher meu curso, minha oficina, com mais não sei quantas pessoas. E a realidade não é essa. A realidade é que esse movimento, ele não vai te dar retorno, pelo menos não a longo prazo, pelo menos não financeiramente sustentável. Então a gente precisa pensar nisso. E qual é a solução, então?
para que nós possamos sair dessa terra que está assolada, onde nós estamos apegadas, agarradas, dizendo, não, eu preciso continuar aqui, mesmo que eu esteja adoecendo, mesmo que eu esteja mal, porque eu não sei fazer tal coisa. Gente, sabe aprender? Outro dia brinquei com uma amiga minha, que ela dizia assim, eu não tô conseguindo, porque eu nunca trabalhei com isso, eu preciso aprender, e eu não sei, porque eu queria fazer algo que eu já dominava. E esse lugar da aprendiz, às vezes, pra gente é muito difícil mesmo. Mas nós precisamos ter humildade para entender que hoje, às vezes, um adolescente de 12, 13 anos vai nos dar uma aula. Eu tenho um aluno muito especial para mim, eu dei aula para ele do 6º ao 9º ano, e agora ele já está na faculdade, e que ele está trabalhando com essa parte de tráfego, de gestão de tráfego, né, de patrocínio no Instagram. E outro dia ele entrou em contato comigo, professor, eu posso te ajudar, eu quero te ajudar. Então vejam que eu não entendia nada disso, e ele me deu uma aula. Então a gente precisa estar nesse lugar de que às vezes o mestre vira o aprendiz. Então você vai ser a mestra, você vai ser a profissional dentro dos conhecimentos técnicos da sua terapia. Se é da arte-terapia, se é da terapia da constelação, não importa qual é a terapia que você aplica. Você fez o curso, você se formou, você se desenvolve, se aperfeiçoa. Nesse lugar, você é técnica, você é profissional, você é a especialista. Mas existem outros lugares que envolvem o nosso trabalho hoje, onde nós não somos nem de longe a especialista, onde nós somos a aprendiz, estamos começando do zero. Onde a gente vai dizer assim, eu nem sei como é que eu crio uma arte para postar. Tudo bem, não tem problema, a gente aprende. E eu estou dizendo isso para vocês porque eu fiz esse processo. A minha esposa, ela fazia as artes do Canva para mim quando a gente começou. Só que ela ficava sobrecarregada, porque ela trabalhava, ela trabalha no mundo corporativo, ela trabalhava 9 horas por dia, às vezes até mais, né? Fazia muitas horas extras, e depois ela tinha que ficar fazendo arte para mim. Tinha que ficar cadastrando lá meus patrocínios dos meus eventos. E eu ficava frustrada, porque às vezes precisava de uma coisa que eu queria logo, mas ela não podia me dar logo. E eu precisei ser adulta. Eu precisei dizer, olha, eu sou capaz de aprender isso aqui. Eu posso demorar um pouco mais, porque ela tem facilidade e eu não. Eu posso demorar um pouco mais, mas eu sou capaz de aprender. E aí a gente entende, nesse momento, que o nosso tempo é hoje. Então, hoje, nesse momento, para que você possa levar a sua terapia para a pessoa, para as pessoas que você quer, para que você possa lotar a sua agenda, para que você possa construir uma vida com lifestyle, com qualidade de vida, com liberdade, né? Com flexibilidade. Gente, hoje eu trabalhei de manhã. Como é que eu construo a minha agenda de trabalho agora? Eu tinha algumas clientes que queriam voltar para o presencial, que me disseram, Flávia, eu não consigo mais ficar no online, eu já estou desgastada com essa coisa do online, eu quero voltar para o presencial. E outras que disseram, não, estou super adaptada, eu não quero. Então, eu resolvi atender no presencial 2 dias. Eu organizei o meu horário de uma forma que eu possa ter os dias que eu vou para o presencial, os dias que eu atendo online, porque eu tenho clientes do Brasil inteiro hoje, assim, eu tenho, graças às deusas, mas também graças a esse trabalho que eu estou compartilhando com vocês, eu tenho clientes hoje de vários estados. E eu resolvi, então, que eu faria uma agenda para mim, onde eu teria um dia na semana em que eu não atenderia ninguém.
Então eu tirei esse dia da semana onde eu acordo de manhã, faço a minha terapia, vou lá para o meu atendimento, né, com a minha arte terapeuta, porque eu também faço terapia. Oi, Eleonora, seja bem-vinda. Então eu faço a minha terapia, aí em Copacabana também, eu dou a minha caminhada, eu gosto de andar na praia, eu gosto de tomar um chá gelado de capim-limão, que eu amo, numa cafeteria que tem lá. Dou minhas voltas, aí eu vou fazer uma unha, vou arrumar um cabelo, eu cuido de mim, aí eu venho para casa, eu almoço, eu faço a parte de supervisão. Quando eu tenho supervisão, eu marco nesse dia, quando eu tenho médico, eu marco nesse dia. E quando às vezes uma cliente ou outra diz, ai Flávia, eu não posso nesse dia, eu posso remarcar, eu tenho um espaço na minha agenda para poder colocar essa pessoa. Então, a gente começa a ver que pensar nesse servir não é só pensar no dinheiro e não é só pensar no outro, no que você vai contribuir, é pensar também na vida que você quer levar. Por que você faz o que você faz? Para você ter uma vida que você ame viver, para você poder sentar na sua casa e se conectar com as suas plantas, ler um livro, para que você possa trabalhar descalça. Eu hoje estou aqui falando com vocês, estou descalça, né? Para que você possa dizer assim, e aí eu estou dizendo muito isso para vocês, para também desmistificar esse lugar que muitos cursos de marketing ensinam, de que para a gente estar aqui, a gente precisa ter uma imagem irretocável, que você tem que estar sempre produzida, que você tem que estar sempre... Às vezes, hoje eu me maquiei, hoje eu me arrumei, porque eu queria estar bonita para estar aqui com vocês. Mas às vezes eu entro sem maquiagem, às vezes hoje eu entrei, tava só a parte de cima assim, com a camisolinha, porque tava muito calor, eu tinha acabado de chegar da rua. Então, é você entender o seguinte, você precisa, para que você consiga fazer esse processo, se abrir a aprender. Você precisa valorizar a sua história, entender que aquilo que você viveu antes, que aquelas profissões pelas quais você passou, que aqueles cursos que você fez, eles não vão ficar para trás. Eles contribuem para a tua história, eles não foram perda de tempo. Hoje, quando eu tenho uma certa desenvoltura em fazer live, em dar mentoria, em fazer meus cursos, eu só tenho essa desenvoltura porque eu estudei e eu me formei e eu fiz muitos anos isso. Então, isso faz parte de quem eu sou, é a parte daquela profissão que eu vou carregar para mim. Quando eu trago para os meus atendimentos uma literatura, uma poesia, isso é parte de quem eu sou. Então, reconhecer a tua identidade vai dar autoralidade ao teu trabalho. Existem muitas terapeutas fazendo o que nós fazemos. Só de perfil de arte terapia deve ter uns 500 ou mais aqui no Instagram, né? Se você for pesquisar de perfis da sua profissão, com certeza tem muita gente aqui. Então, o que vai te destacar, o que vai fazer uma pessoa se conectar com você, é você contar a sua história e é você entender quem você é. Para isso, nós precisamos de um trabalho que é, ao mesmo tempo em que eu trabalho fora, eu vou lá e adquiro um conhecimento de marketing que eu não tenho, eu vou lá e adquiro um conhecimento de construção de negócios que eu não tenho, eu vou lá e adquiro uma informação sobre vendas que eu não tenho. Ao mesmo tempo, a gente precisa fazer esse trabalho interior de construção de narrativa, porque é a nossa história que vai fazer com que as pessoas digam, eu vou fazer terapia com a Flávia, não com a Mariazinha. Eu vou fazer terapia com a Eleonora, com a Carla, não com a Joaninha. Então, a gente conta para as pessoas muito mais do que só o que nós fazemos. Quando eu converso com vocês aqui, eu conto a vocês muito mais
do que o que é a arte-terapia, quais são os benefícios da arte-terapia e por que a arte-terapia vai ser boa para você. Isso todo mundo faz. Isso, vocês vão encontrar muitos perfis falando isso. E se você der um Google, se você jogar lá no Google o que é arte-terapia, o que é constelação familiar, o que é terapia floral, o que é terapia tal, você vai encontrar tudo isso. Então, as pessoas não querem que você fique aqui dizendo para elas o que é o curso tal, o que é o curso tal, como que é o atendimento tal. Elas querem que você diga para elas como que essa ferramenta vai mudar a vida delas. Como que essa ferramenta vai transformar a vida delas, como que vai curar a dor delas. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, quando eu digo para vocês que eu vivi o curso da arte-terapia, vocês também, muitas de vocês viveram, fizeram essa formação. Mas quando eu digo para vocês, olha, a minha experiência é essa, eu venho de tal lugar, eu sou filha de tal pessoa, eu faço a arte-terapia de tal forma, eu penso isso de tal jeito. Eu estou dizendo para vocês, não o que é arte-terapia, eu estou dizendo para vocês quem eu sou enquanto arte-terapeuta. E é isso que faz com que as pessoas se conectem comigo e que outras não. Claro que a gente não vai agradar todo mundo, mas eu tenho tido resultado nisso, porque eu entendi a minha persona. Hoje, quando eu falo de persona, estou falando da protagonista do nosso trabalho, né? Hoje eu tenho 2 personas. Se vocês apurarem os olhinhos de vocês, e aí até convido vocês a fazerem isso, se forem olhando o meu feed, vocês vão ver que eu falo com 2 personas. Eu falo com a mulher que precisa de uma ferramenta terapêutica para trabalhar as suas feridas no seu feminino, as suas dores, as suas feridas de infância, os seus traumas, as suas angústias, os seus conflitos. Eu falo para essa mulher que ela pode se empoderar, que ela pode se transformar, que a vida dela pode ser melhor. E eu digo para ela com toda certeza que não só porque eu fiz a formação, mas porque eu vivo o processo. E eu sei que se foi bom para mim e está sendo bom para outras clientes minhas, vai ser bom para ela, né? E eu falo para as profissionais, eu falo para a maioria das que estão aqui hoje, que querem aprender ou se aperfeiçoar nesse curso, né, no curso da arte-terapia, ou querem aprender técnicas, ferramentas para trabalharem o seu perfil profissional, para trabalharem o seu desenvolvimento, a sua desenvoltura profissional. Muitas de vocês, eu tenho uma mentoranda que ela começou assim, ela chegou para mim e ela disse assim: Flávia, eu tenho pavor de aparecer, nem foto eu posto. E hoje ela já está postando as artes com a fotinho dela, ela já está contando a história dela, ela só ainda não fez a live, mas ela está no caminho, ela está no caminho. Então, é isso. Mas por que isso é possível? Foi porque eu falei para ela? Não, foi porque nós fizemos um trabalho para que ela pudesse entender quais são as forças, os talentos, quais são os recursos que ela tem para além das técnicas da terapia que ela aplica, da pessoa que ela é, a forma como ela vê e como ela faz. Então, esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, voltando, resumindo, primeiro ponto, se abra a viver um processo que é intergeracional. Não só intergeracional com aqueles que vieram antes de você, mas com aqueles que estão aqui, que vieram depois e que muito têm a nos ensinar sobre um perfil dinâmico, empreendedor, interativo, conectado com esse mundo das tecnologias, onde nós precisamos estar para oferecer o nosso trabalho. Segundo, valorize sua história para que você possa criar uma narrativa autoral, autêntica,
para que as suas clientes se identifiquem com seu perfil e venham por você, né? E acredite no seu propósito. É muito comum a gente ver aqui nas redes sociais essa ideia do propósito como uma missão de vida, quase como algo que vai vir numa revelação, que é uma coisa espiritual, que você vai precisar descobrir, fazer e acontecer para que aquela luz acenda e você descubra que você nasceu com aquela missão. Se você colocar essa responsabilidade enorme no seu trabalho, naquilo que você faz, você vai ficar paralisada, você vai começar a procrastinar, você não vai sair do lugar. Esvazia esse lugar dessa responsabilidade tão grande. Propósito é objetivo. Quando você acorda de manhã e diz, até o final da tarde eu vou fazer tal coisa, e você faz, você realizou algo que você se propôs a fazer. Então, quando você pensa que você quer vender o seu curso, a sua mentoria, que você quer atender individualmente, que você quer atender em grupo, e você pensa, qual é o propósito? O propósito é minha missão de vida, porque não, o propósito você vai ajudar essas pessoas a resolverem uma dor. Que dor é essa? Escolhe essa dor para que essa pessoa consiga receber aquilo que você propôs. E aí você vai criar um projeto, você vai construir uma ideia e você vai oferecer isso. Então, por exemplo, você tem um propósito de fazer uma oficina de mandalas. Tá, até aí um professor de artes faz isso. Até aí, uma pessoa que trabalha com artesanato faz isso. Qual é o diferencial da sua oficina de mandalas para a de um professor de arte, para a de uma pessoa que está ensinando artesanato? É porque eu trabalho com a arte-terapia e a arte-terapia vai explorar o inconsciente. Gente, isso é algo que vai acontecer se a pessoa for fazer um processo terapêutico com você. Se ela for fazer uma sessão, se ela for fazer uma oficina, ela não vai ter tempo de explorar inconsciente nenhum. Tem alguma dor que ela tem e que aquele processo vai ajudar a resolver. Você precisa focar nessa dor. Vai ajudar uma pessoa que está passando por um período de depressão a se conectar com o seu interior e a encontrar dentro de si, na sua essência, caminhos de organização do pensamento, das emoções, dos sentimentos, para que ela possa descobrir em si um sentido maior para a sua vida, para que ela possa perceber que ela consegue sair da depressão quando ela se conecta com o seu fogo interior, com o seu coração, com o seu sagrado, porque esse é o exercício da mandala, é a unificação. Então, é o caminho do ego para o self, né? Então, você vai dizer para ela que ela tem para esse público que tem essa dor, que você vai trabalhar em cima dessa dor. E aí a gente precisa ter responsabilidade para vender o que a gente consegue entregar. E eu falo muito isso para vocês, e já falei em outros grupos, em outras lives, que esse trabalho que eu faço, ele tem surtido efeito graças aos deuses, às deusas e a mim, e aos meus valores e às minhas crenças, porque quando eu comecei nesse caminho, eu fiz muitos cursinhos muitos cursos de marketing, e aí aquelas técnicas de empilhamento de gatilhos mentais que as pessoas ensinam, que todo mundo sai reproduzindo sem refletir o quanto aquilo pode ser prejudicial
para as pessoas que estão recebendo. Então eu não quero que as minhas clientes cheguem a mim pela culpa. Não quero que elas cheguem a mim pela vergonha, não quero que elas cheguem a mim pelo desespero, porque eu apontei para elas que o problema que elas têm é culpa delas, porque elas estão se sabotando, porque elas são vitimistas, porque elas são impostoras, porque é isso que a gente mais vê por aqui pelo Instagram. E eu não concordo com essa linguagem. Esses não são os meus valores. Eu não vou oferecer para as pessoas um trabalho que se baseia em culpabilizar essas pessoas que já estão tão feridas emocionalmente. Porque dentro do que eu acredito e da terapia que eu trabalho, eu entendo que aquela pessoa que diz que está se sabotando, na verdade ela está se defendendo, porque foi a forma como ela superou algum trauma, como ela passou por algum conflito, e foi a única maneira que ela encontrou para que ela pudesse sobreviver. Então a gente precisa ter muita responsabilidade com a forma como a gente vai se comunicar, e é isso que eu ensino nas minhas mentorias. Então eu vou começar o caminho de encerrar essa live falando para vocês sobre um projeto novo que eu estou muito feliz em abrir. E esse projeto, olha que coisa maravilhosa, ele nasceu, isso aí minha querida, por isso que me identifiquei com o seu trabalho, que bom, Laura, que bom. Esse trabalho que eu vou abrir inscrição hoje, que eu estou divulgando em primeira mão para vocês, ele nasceu do coração de outras pessoas. Primeiro ele nasceu no coração de outras pessoas. Nasceu no coração de algumas clientes minhas, para quem eu faço mentoria individual, e que me disseram: Flávia, você precisa fazer um grupo de mentoria. E eu sempre ficava meio assim, com o pé atrás, e elas diziam: não, você precisa fazer, porque as mulheres vão conseguir ter acesso a esse conhecimento. E eu comecei a trabalhar nisso. Então, no ano passado, faz um ano agora, eu abri um workshop. Assim, eu fiz um teste, né? Eu abri um workshop, era um sábado, a manhã inteira, online, e eu fiz o primeiro grupo, Florescer, né? Uma mentoria para mulheres terapeutas que querem trabalhar no digital. Só que eu percebi que aquele grupo, embora tenha sido muito gostoso e embora tenha plantado muitas sementinhas, que um dia só era muito pouco, que eu não conseguia entregar tudo que eu gostaria. E aí a minha companheira, ela fala isso, né? Você fala que vai entregar A, B, entrega até o Z. E aí eu fiquei angustiada com isso. Então eu propus para essas mulheres que elas se mantivessem no nosso grupo do WhatsApp, que nós íamos fazer um processo de 28 dias, que eu ia entregar isso para elas através de um e-book, que a gente ia fazer esses exercícios, e depois nós faríamos uma outra mentoria para que elas pudessem se alinhar e pudessem realmente se sentir mais seguras para colocar aquilo que aprenderam em prática. Mas mesmo assim, ainda fiquei com essa ideia. Então hoje eu estou abrindo as inscrições para Florescer, um pacote, né, um programa de mentorias, que é um design profissional para mulheres terapeutas. Flávia, o que é esse design profissional? O que eu aprendi ao longo das minhas experiências pessoais e ao longo dos meus atendimentos? Eu aprendi que muitas das vezes o que nos impede de estar onde nós queremos estar e de fazer o que nós queremos fazer não são as questões técnicas, são as questões emocionais. Então, eu entendi, atendendo, mentorando várias mulheres, atendendo como arte terapeuta, mulheres que também estavam passando por um momento de transição de carreira, de redescoberta, tô na aposentadoria agora, quero fazer
outra coisa, ou então eu vou deixar isso para trás para fazer outra coisa, para fazer essa terapia, construir esse caminho. E aí eu fiquei com essa reflexão: como que eu posso ajudar essas mulheres que são minhas colegas de trabalho, que querem fazer aquilo que amam, a percorrer esse caminho que eu estou percorrendo, de uma forma que seja menos, assim, que tenham menos erros, né? Porque eu errei muito, gente. Nossa, eu errei tanto. E eu repeti tantas crenças que a gente tem, que muitas de vocês devem ter, né? Olha, eu vou atender de graça para aprender. Ah, eu vou fazer um grupo de graça, porque aí eu vou estar me divulgando e as pessoas vão me ver e depois elas vão fazer alguma coisa comigo. E nada disso dá resultado, gente. Eu digo para vocês que 90% dessas pessoas não vão voltar para ser atendidas por você. E isso tem diversos motivos. Um deles é que provavelmente essas pessoas não são sua persona. Elas vão ali porque elas querem ter uma experiência, uma degustação, porque são curiosas, ou porque querem aprender, porque também são terapeutas. E no final das contas você acaba frustrada, porque parece que você está sempre dando, e o universo não está te devolvendo. E o universo quer te devolver, só que você precisa desenvolver duas habilidades. E é isso que eu vou entregar nas minhas mentorias. Nós vamos fazer Olha a Carla falando, difícil essa parte para mim de cobrar. Muitas de nós têm essa crença, muitas de nós têm dificuldades de cobrar, achar que tem que cobrar baratinho ou achar que tem que dar de graça, achar que porque está aprendendo que isso tem menos valor. E isso não é a realidade. A realidade é que nós não podemos dar ao outro o poder de dizer qual é o valor que nós temos. Nós investimos tempo, investimos recursos, muitos estudos, muitas horas de dedicação para fazer o que nós fazemos com seriedade, porque eu gosto de frisar isso. Eu trabalho com seriedade e para mulheres que trabalham com seriedade. E não vou ensinar vocês nessas mentorias nada que não corresponda aos meus valores. Então, a Florescer é um design profissional que vai ter 10 encontros. Esses 10 encontros serão semanais. Nós vamos nos encontrar sempre às quartas-feiras, das 18h30 às 21h30. Flávia, eu não posso participar nesse horário, nesse dia ou em algum dia. Não tem problema, os encontros vão ser gravados, vocês vão ter acesso às gravações desses encontros até 6 meses depois de acabar a formação, de acabar esse programa. Por que eu chamo de um programa de design profissional? Porque nós vamos desenhar o seu perfil e o seu projeto de trabalho. Qual é a diferença? A diferença é que o perfil diz respeito à profissional que você é como pessoa, seus valores, sua cosmovisão, suas crenças, as crenças negativas que você tem, que talvez te impeçam de realizar determinadas coisas. Então, essa mentoria é uma mentoria diferenciada, porque diferente de um curso que você pode acessar de marketing, de tráfego, de persona, esses cursos que estão disponíveis aí no mercado, eles vão te dar sim a parte técnica, mas eles não vão te dar a parte que diz respeito à sua construção de narrativa pessoal, que é o que conecta as pessoas com a gente. Então, vencer os medos, vencer as crenças, olhar quais são os seus impedimentos, mas principalmente fortalecer as suas habilidades, reconhecer e potencializar as suas habilidades. Então, essa mentoria, ela está construída em cima de 2 módulos. No primeiro módulo,
que eu chamo de trilha biográfica. A gente vai trabalhar a sua história de vida, reconhecendo e potencializando as suas habilidades, e vamos diagnosticar e intervir nas questões que estão relacionadas a alguma crença, a algum medo, a alguma insegurança, ou seja, as questões emocionais, para que você possa se sentir preparada a fazer o que você está fazendo dentro do digital. Porque tem muitas mulheres aqui que são extremamente preparadas, mas que não sabem como comunicar isso dentro das suas redes sociais. Então, como que você comunica isso? Construindo a sua narrativa pessoal, o seu perfil de terapeuta. Então, esse primeiro módulo nós vamos fazer isso. E no segundo módulo, e aí eu brinco que aí eu me divido. No primeiro módulo, eu vou me apresentar para vocês como a Flávia Arte Terapeuta e professora que trabalha a parte de linguagem, de relacionamentos, de narrativas, trabalhou muitos anos com isso, e que como arte terapeuta vai reunir esses ensinamentos para trabalhar esse perfil profissional, essa construção de narrativa que conecta, que apaixona, que faz com que as pessoas venham para você a partir de quem você é, do como você se mostra nas suas redes, com identidade, com autoralidade, com personalidade, e elas se conectam com isso, né? Então, nesses primeiros 5 encontros, nós vamos fazer isso. E nos últimos 5 encontros, eu vou entrar com a empreendedora, com tudo aquilo que eu aprendi nos cursos e mentorias que eu fiz e estou fazendo. Hoje eu faço mentoria particular e faço parte do grupo do Sebrae de empreendedores criativos. E então eu vou reunir o que eu aprendi nesses anos aí de experiência, para que a gente possa, junto, prototipar o seu projeto e testar e colocá-lo no mundo. Então, a gente vai começar do zero, e quando eu digo zero, é zero mesmo. Se você não sabe criar uma arte no Canva, eu vou te ensinar a criar uma arte. Tem uma aula bônus dentro da mentoria, que vai ser gravada e que vai ensinar como você vai criar essa arte com todas as técnicas relacionadas à letra, o tamanho da letra, a forma que você precisa colocar em relação às imagens, às cores, à identidade visual. Então essa vai ser uma aula bônus, ela vai ser gravada e vai estar disponível para vocês. Flávia, eu não sei usar os recursos do Instagram, eu só sei entrar aqui e olhar, mas eu não sei fazer. Eu não sei fazer uma live, eu não sei para que os stories servem, eu não sei para que o Reels serve, eu não sei para que o feed serve. Cada um desses recursos do Instagram tem uma importância dentro do nosso trabalho, e eles são linguagens diferentes. A gente não pode usar pegar o que a gente posta no feed, postar nos stories, postar no Reels e ficar replicando o conhecimento que os algoritmos aqui do Instagram não gostam disso, então eles acabam não entregando o nosso conteúdo. Então eu vou ensinar isso para vocês também numa aula bônus que vai ser gravada e que vocês vão receber. Além dessas 2 aulas bônus, vocês vão ter uma aula inaugural, que não está dentro desse pacote que vocês vão pagar, que é o pacote de 10 mentorias, né? Então, vocês vão ter como bônus essa aula inaugural, que a gente vai usar para fazer um processo de apresentação do grupo, mas também já de identificação, fazendo alguns exercícios para a gente identificar quais são as dificuldades, quais são as potências, as habilidades, as forças, para eu poder preparar minha mentoria para vocês já dentro do perfil do grupo, porque eu não posso usar preparar uma mentoria se eu não conheço o grupo, se vocês podem vir com necessidades diferentes do que eu imaginei. Então a gente tem essa aula inaugural, onde eu vou conhecer o grupo, vou conhecer as necessidades individuais de cada uma, e aí a partir da semana seguinte começa o que vocês pagaram, que é as 10 mentorias. Então, dentro dessas 10 mentorias, nós vamos fazer os encontros do primeiro módulo,
com relação ao seu desenho do seu perfil profissional e você já vai começar a aplicar isso nas suas redes sociais. E já vai começar a ter resultado. Antes da gente acabar a mentoria, vão ser 2 meses aí, né? 10 encontros, 2 meses e meio. Quando a gente terminar esse primeiro módulo, você já aplicando, você já vai perceber uma mudança na interação no teu perfil, nas tuas redes. Aí, a partir daí, a gente entra nas partes mais técnicas, que eu vou ensinar para vocês o que é uma persona, como que você identifica e constrói sua persona, quais são os arquétipos que envolvem a comunicação com essa persona, quais são as formas de desenvolver conteúdos para essa persona. Então, todo o nosso trabalho está relacionado à persona, né? Então, se você quer atender mulheres, a gente vai entender que mulheres são essas, porque mulheres é um grupo muito amplo. Que mulheres são essas? As mulheres que eu atendo, elas têm em torno de 30 anos a 60 anos. Então, as mulheres que são adolescentes, eu não atendo, elas não são o meu público. Pode, por uma indicação, chegar uma adolescente para mim, mas não é, a minha comunicação não é voltada para ela. Então, você entender quem é a sua persona é fundamental para que o seu conteúdo chegue às pessoas certas. Senão você fica panfletando o conteúdo e não vai ter resultado. Então a gente vai trabalhar toda essa construção da persona e aí a gente vai entrar na construção do seu plano de negócios, de como que você vai construir o seu projeto de trabalho. Qual projeto de trabalho? Aquele primeiro ali que você vai selecionar, né? E aí nos grupos a gente vai entender, tirar dúvida. Flávia, eu pensei em oferecer essa ideia, como é que a gente desenvolve? E aí a gente vai entender as técnicas para desenvolver esse projeto de trabalho. Quando a gente terminar esse processo das 10 mentorias, além desses bônus que eu falei, vocês vão ter 6 meses dentro da comunidade que eu vou construir com o grupo, somente com quem fizer parte desse grupo, onde eu vou estar disponível para tirar as dúvidas, para entregar conteúdo, para entregar novos materiais, para compartilhar coisas novas que eu estou aprendendo. Então, são 6 meses de uma mentoria virtual, digamos assim, onde vocês vão poder trazer também as dúvidas, mas também vão poder trocar, uma ajudar a outra, uma fazer parceria com a outra, uma dizer, olha, fulana, vamos fazer uma live juntas. Então é um lugar também de encontrar pessoas que acreditem no que você acredita, que sonhem com o que você sonha, porque uma andorinha sozinha não faz verão. Então nós vamos compartilhar um sonho. Então, para quem é essa mentoria? É para você, mulher, que é terapeuta, arte-terapeuta, que é psicóloga, que quer desenvolver o seu perfil profissional no Instagram, que quer crescer no digital, que quer vender os seus serviços, seja de mentoria, de cursos, de oficinas, de vivências, seja o seu atendimento individual. É para você que não tem medo da concorrência, porque nós vamos compartilhar os nossos projetos umas com as outras. E eu sempre digo que mulher não concorre com mulher, nós cooperamos umas com as outras. Então, se você acredita nessa visão de mundo, se você tem esse valor também, se você acredita que você pode chegar em um grupo, contar suas ideias, sem ter medo de que vão roubar suas ideias, que vão aplicar aquilo que você está contando ali, esse grupo é para você. Porque você não precisa ter medo, a gente não rouba nada de ninguém, as pessoas, se fizerem, vão fazer do jeito delas e nós vamos fazer do nosso. Então a gente precisa acreditar no nosso valor, não só na nossa ideia, mas no nosso valor, que é o que eu digo para vocês que a gente vai trabalhar, a autoralidade e a autoridade de fazer aquilo que você faz, de se tornar referência naquilo que você faz. Hoje, o maior comentário que eu recebo das mulheres que me conhecem, seja que nunca fizeram nada comigo, que só me acompanham aqui no Instagram, seja que já fazem alguma coisa comigo, Flávia, eu gosto muito da forma como você é generosa em entregar conteúdos aqui. E eu entrego gratuitamente e esporadicamente eu abro essas oportunidades.
Então, nem sempre eu consigo fazer esse trabalho, porque eu tenho os meus atendimentos individuais também, mas quando eu abro esses trabalhos, é uma oportunidade de fazer com que você, que é minha colega, possa sonhar em viver aquilo que eu estou vivendo, que é aquilo que eu sonhei para mim um dia e que transformei em realidade. Então é nesse sentido que eu quero te ajudar. Hoje, assim que a gente acabar aqui a live, eu vou colocar lá no grupo das mentorias todas as informações que eu tô dando aqui para vocês, está por escrito, bonitinho, organizado, para que ninguém tenha dúvida. É um contratinho combinado nosso, tá tudo lá. Vou colocar o link para vocês efetuarem a compra. E quem comprar hoje, a partir de hoje, até as 23h59 de amanhã, é um dia só, tá? É um dia só. Por que eu tô fazendo esse um dia de promoção? Porque como esse grupo me foi solicitado, me foi pedido por muitas mulheres que me acompanham e que até fazem mentoria comigo, mas tá caro, tá pesado para pagar a mentoria individual, né? E aí a mentoria em grupo sai muito mais em conta. Então eu vou abrir essa promoção, esse dia de promoção, começando hoje, quando acabar aqui a live, até 23h59 de amanhã, dia 1º de março, para que elas tenham oportunidade de comprar. Então, se você quer participar dessa mentoria, desse programa de construção de uma nova terapeuta, uma terapeuta referência que vai crescer fazendo aquilo que você ama e que confia que fazer esse processo com uma terapeuta que sabe, que conhece o lugar que você está, que conhece as suas dores, que conhece as suas dificuldades e que vai segurar na sua mão, então esse é um convite para que você faça essa inscrição até, no máximo, amanhã, 23h59, pelo valor promocional. Flávia, que valor é esse? Fala logo pra gente, conta logo. Vou contar. Vocês vão pagar até amanhã o valor de R$ 797 por esses 10 encontros, que na verdade não são 10, são 11 encontros, porque tem uma aula inaugural e tem os bônus. Quais são os bônus para quem comprar até amanhã? Quem comprar até amanhã, ao final desses 11 encontros, vai ganhar uma mentoria individual comigo. Então, mas isso só vale para as primeiras 7 mulheres que comprarem. Porque eu não tenho como atender todo mundo e eu também não vou abrir muitas vagas, porque esse grupo precisa ter qualidade. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso também. Esse pacote de mentorias, eu não vou vender para 100 pessoas. Porque se isso acontecesse, eu não teria como segurar na mão de vocês. Eu não teria como dar atenção para vocês. Então, você vai ter atenção. Vai ser um trabalho em grupo, mas vai ser também um trabalho focado nas suas necessidades. E aí, quem comprar até amanhã paga R$ 797, que pode ser pago em até 12 vezes no cartão de crédito. Vai sair lá por R$ 66 e uns quebradinhos. Então, R$ 66 não pagaria nem um quarto, nem um quinto de uma mentoria individual. Né? Então, imagina que você vai pagar isso por mês. Então, com esse valor, você não pagaria um quinto de uma sessão individual. Então, você vai conseguir fazer essas mentorias, vai conseguir ter esse suporte, os bônus, e para as primeiras 7 que comprarem a mentoria individual. Por que a mentoria individual vai ser importante? Primeiro, que é um super bônus. Só a mentoria individual você já paga 1/3 desse valor. E segundo, que você vai poder me mostrar ali, olha, Flávia, e você vai poder dizer para mim o momento em que você quer fazer essa mentoria. Então, talvez depois de acabar os 10 encontros, você esteja ali com alguma dúvida, você esteja passando por algum processo
que você está tentando colocar aquele projeto, ou você já colocou e viu que fez alguma coisa errada que não está tendo resultado, aí você vai me acionar e a gente vai agendar essa mentoria de 1h30 de duração, onde eu vou dizer para você, faça assim, melhore isso, melhore aquilo, e nós vamos direcionar esse trabalho. Então, essa mentoria, ela é construída, como eu falei para vocês, nesses 11 encontros, vocês vão pagar por 10 encontros. Um é bônus. Vocês vão ter os 2 bônus de aulas gravadas para entender como usar os recursos do Instagram e como usar as ferramentas do Canva para produzir o seu material. Se você tiver alguma dificuldade, porque às vezes tem mulheres que me falam assim, Flávia, mas eu não sei usar o Zoom, eu não sei usar o Meet, eu não sei compartilhar a tela, eu vou ajudar você com isso também. Então, quando eu me propus a fazer esse trabalho, eu me propus a pegar a sua mão do zero até você colocar o seu projeto no mundo. Por isso que eu estou dando, além de todos esses bônus, o bônus de fazer parte da comunidade por 6 meses, onde eu vou responder suas dúvidas, onde eu vou interagir com vocês, onde eu vou entregar materiais e conteúdos que vocês possam acrescentar no processo de aprendizagem de vocês. Então, esse valor de R$ 797 é até amanhã, 23h59. Como é que você faz para comprar? Você vai, assim que acabar a live aqui, você vai entrar no link na bio, vai entrar no grupo da mentoria e lá eu vou entregar todas as informações e o link de pagamento. Se você não conseguir entrar nesse grupo, Flávia, eu não consegui, ou deu alguma coisa aqui que não deu certo, me chama no WhatsApp privado que eu vou falar com você diretamente. Flávia, não deu para comprar hoje, não vai dar para comprar amanhã, só vou poder comprar depois. Até quando as inscrições estão abertas? Nosso primeiro encontro, que é essa aula inaugural, é dia 15 de março. É uma quarta-feira, dia 15 de março, vai ser a aula inaugural. Então, até o dia 14, se tiver vaga, né? Enquanto tiver vaga aberta, porque como eu falei para vocês, vai ser um grupo pequeno, para eu poder dar uma atenção qualificada para cada uma de vocês. Então, vocês vão até, no máximo, até o dia 14, se tiver vaga, vocês vão poder comprar. Flávia, mas passou do dia 1º, não comprei no dia 1º, comprei no dia 2, é 797? Não, esse valor é para quem aproveitar a oportunidade até amanhã. Passou de amanhã, vocês vão pagar 997. Então, estou dando um desconto de R$200 para que aquelas mulheres que querem estar comigo e que me pediram e que falaram, vamos, Flávia, faz o grupo, que em grupo eu vou conseguir fazer, que vai ser mais barato para mim, que eu vou dar conta de pagar, essa é a oportunidade. Flávia, não tem cartão de crédito, só pode ser no cartão de crédito? Pode ser no Pix, mas no Pix você vai precisar pagar em 2 vezes, tá? A primeira agora é até amanhã e a segunda até o dia 1º de abril. Gente, todas as dúvidas que vocês tenham, vocês podem me mandar lá no grupo do WhatsApp ou no WhatsApp individual, tá bom? Eu espero estar com vocês nessa caminhada. Eu espero ver você crescer naquilo que você faz. Eu espero ver você viver daquilo que você ama. E eu espero que a gente possa fazer um brinde com água, com suco, com café, com champanhe, com vinho, ainda que seja virtual, quando você lançar o teu projeto, encher a tua turma ou tiver a tua agenda de atendimentos, porque nós estamos fazendo a história das profissionais que estão começando uma nova etapa, que é essa etapa de crescer no virtual, de alcançarmos mais pessoas, né, através do nosso trabalho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu acho que hoje eu entreguei também bastante para você pensar sobre a tua história de vida, sobre as escolhas que você tem feito, sobre as crenças que talvez você tenha carregado e sobre a tua persona, né? A tua persona é de que geração? Em que período ela nasceu? Quais as crenças que ela tem? No que ela acredita?
para você conversar com ela, você vai precisar saber, né? Então, é isso. Um beijo para vocês e uma noite maravilhosa. Espero lá o contato de vocês no grupo do WhatsApp. Fiquem com Deus e com as deusas. Gratidão. Obrigada, Carla. Muito obrigada.